dessa tradição que eu pratico, da tradição védica, a gente está falando de 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então a gente está falando de bastante tempo, né? Antigamente esse conhecimento era passado verbalmente e depois ele começou a ser registrado em sânscrito, né? Sânscrito, que é a língua que se tem registro mais antiga do mundo. Alô, amigos, bem-vindos ao canal Leila Richas Mais. Nosso assunto hoje é meditação. E eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo eu quis fazer meditação. Mas aí pensei, aquele negócio de ficar sentada na posição de lótus, olhos fechados, repetindo o mantra. Eu era um pouco agitada, muito ativa, desisti. Passou o tempo, muito tempo. Aí eu resolvi fazer meditação de novo. Diziam que era muito bom para o estresse. Na época tudo era estresse. Do câncer, a espinhela caída era estresse. Vou fazer meditação. Mas aí o problema não foi mais ficar sentada horas, de olhos fechados, repetindo o mantra. Foi se levantar depois de ficar muito tempo sentada. Tá rindo? Depois de 60, se levantar do chão na posição de lótus é dificílimo, desistir de novo. Aí veio a pandemia, a quarentena e uma profusão de aulas online. E aí apareceu a meditação online. Agora você pode se levantar, se você está no mesmo caso, sem fazer muito movimento, porque vira o celular um pouquinho para o lado, estou na aula de meditação. Então, quero saber tudo de meditação. Convido você a vir comigo. Nós vamos conversar hoje com um craque da meditação. Ele é André Elkind, estudioso de meditação, respiração e yoga há 28 anos. E desde o ano passado faz meditação online. André dá cursos e workshops e palestras em empresas sobre gestão de estresse e liderança consciente, ajudando a desenvolver uma vida mais equilibrada, saudável e plena. É tudo que a gente quer, né? Será que o André já chegou? André? Já cheguei. Opa! Que prazer! Que lugar lindo que você está, André. Que lugar é esse? Verdade, eu estou aqui no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, Olha! onde meus 2 filhos moram aqui com a mãe deles, onde eu morei também durante quase 8 anos. Eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos e desses 12, quase 8 aqui nessa cidade. E é um lugar lindo, lugar lindo. Muita montanha, muito verde, como você pode ver aí. E agora é verão, né? Lindo! Então muitas flores. E ainda está aqui já está de noite. Você estudou aí nos Estados Unidos, né? Você fez universidade de E meditação, de estudos orientais. Conta o que foi. eu estudei aqui no estado de Iowa, que é um lugar muito frio, no centro Midwest, né, que eles chamam centro-oeste aqui americano. E eu estudei, na verdade, administração de empresas, né? Então, apesar de eu ter estudado administração de empresas, eu estudei numa faculdade chamada Maharishi International University, que foi fundada por um mestre indiano, o fundador da meditação transcendental, que eu tive a oportunidade de estudar muitos outros temas relacionados a esse conhecimento teórico por trás da meditação, né? Então, todo esse conhecimento que a gente chama de conhecimento védico, eu tive a oportunidade de estudar um pouco, alguns aspectos desse conhecimento também. Então, foi uma faculdade atípica que eu tive a sorte de fazer. A sorte. André, conta então um pouquinho para a gente, assim, rapidamente, a origem da meditação. Boa pergunta, Leila. Olha, a meditação em geral, tá? Ela vem do Oriente. As meditações. Existem vários tipos de meditação. As meditações vêm do Oriente. Geralmente, né, grande parte das técnicas vem da Índia, tá? Porém, algumas vêm do Japão e algumas da China, né? Então, por exemplo, né, o que vem, e do Tibete também, claro, né? A origem tibetana,
é o que vem dessa origem do budismo, né? Porém, com o exílio, né, do Dalai Lama, nos anos 60, é, tudo tem vindo da Índia, né, em relação ao budismo. Mas então, a gente tem meditações que vêm da Índia, principalmente, do Tibete, da China, né, do Japão, né? Então, em geral, são principalmente essas meditações originárias no Oriente. É claro que a gente também tem práticas que vêm do Ocidente, né, de algumas religiões ocidentais, como o catolicismo, por exemplo, tem suas práticas de meditação também. E a meditação, tem de quanto tempo isso? Olha, Leila, as meditações dessa tradição que eu pratico, da tradição védica, a gente está falando de 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então a gente está falando de bastante tempo, né? Antigamente esse conhecimento era passado verbalmente e depois ele começou a ser registrado em sânscrito, né? Sânscrito, que é a língua que se tem registro mais antiga do mundo. Mais antiga, por isso. André, desde que você começou a estudar meditação, a prática sofreu muitas modificações, porque eu estava contando uma historinha que quando eu comecei, quer dizer, quando eu quis a primeira vez fazer, eu nunca fiz, agora eu me animei porque conhecia você. Quando eu quis fazer a primeira vez, tinha que ficar em posição de lótus, um tempo, olho fechado, repetindo o mantra. Ainda é assim? Olha, não, não. Existem é, algumas informações que são que foram deturpadas, né? E nunca foi obrigatoriamente necessário meditar dessa forma com que você foi informado, tá? Porém, porém, é claro que se a gente conseguir sentar numa postura de lótus e ficar com a coluna super ereta confortavelmente, a gente vai ter uma prática, vamos dizer assim, mais ideal, próximo do ideal. Mas não é necessariamente o que se tem que fazer para a gente ter uma boa prática de meditação, tá? Então, eu quero responder um pouco mais essa pergunta, porque é uma pergunta importante nos dias de hoje, especialmente, onde a meditação se tornou muito difundida, né? Eu aprendi a meditar em 91 e era ainda... muitas pessoas já estavam aprendendo, mas ainda era muito pouco difundida e ainda recebia aquele olhar meio, né? Como assim, né? Meditação. E realmente as práticas de meditação, todas que a gente vê hoje, elas têm origem em tradições antigas. E algumas têm origem em religiões, né? A prática de mindfulness, por exemplo, se você pesquisar, ela tem uma origem no budismo, né? As práticas que vêm da Índia têm uma origem no conhecimento védico, né? Então, muitas dessas práticas foram adaptadas à nossa realidade para que a gente consiga inserir esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia. E aí pode surgir a pergunta, poxa, mas isso é bom, isso é ruim? Essas modificações foram maléficas para o praticante? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque elas acabam sendo benéficas para a gente, independente delas serem modificadas. Então, o mais importante é que a gente tenha acesso a esse conhecimento tão importante, tão bonito e tão benéfico para a nossa vida, né? E a gente conseguir adaptar essas técnicas para o nosso estilo de vida é uma bênção, é uma bênção. Então eu acho que é importante esse tipo de adaptação. E aí tem pessoas, né, que acabam seguindo um caminho mais, levando mais a sério, seguindo um caminho um pouco mais profundo dentro desse conhecimento, como eu fiz. E aí você vai encontrando
as origens nas suas formas mais puras, né? André, quais os maiores benefícios da meditação você pôde observar nessa sua trajetória de 28 anos de estudo da respiração, da yoga, da meditação? Olha, Leila, os maiores benefícios, eu diria que principalmente a nossa capacidade de nos tornarmos mais presentes, tá? E o que eu quero dizer com isso? A gente consegue, com as práticas, naturalmente, se tornar mais presente no sentido da gente conseguir focar melhor no que a gente está fazendo naquele momento, né? Da gente ter a nossa atenção mais completa, mais plena no que a gente está fazendo, né? Então, isso eu acho que é um benefício, talvez o benefício mais importante que desencadeie uma série de outros benefícios para a nossa vida. Mas além desse Tá, benefício, tá. Tais como? Eu queria que você falasse um pouco mais é, sobre isso. Tá, a gente aprende a fazer tudo isso, quer dizer, se conecta no aqui, no agora e tal. E aí? pois é, e além disso, né, além dessa conexão que a gente vai tendo espontaneamente com a prática, a gente também consegue naturalmente, né, mudanças fisiológicas acontecem com menos produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, então a gente fica menos estressado. A gente aumenta a produção de serotonina, então a gente tem a sensação de bem-estar e paz com mais facilidade. A gente vê muitas pessoas que não dormem bem ou que dormem com remédios passam a dormir melhor e, eventualmente, se forem mantiverem a dedicação à prática no dia a dia, elas param de tomar remédio para dormir. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que a meditação praticada diariamente, eventualmente, tira a insônia da pessoa, né? A gente vê melhoras nos relacionamentos, a gente vê uma capacidade das pessoas, uma capacidade maior das pessoas se concentrarem nas tarefas. A gente vê estudos que mostram que alunos, né, de escola secundária e principalmente muitos estudos aqui nos Estados Unidos foram feitos com escola secundária e até nível universitário, com melhoras de notas e menos faltas, né, na escola e menos agressividade, né? Enfim, são muitos benefícios que vêm sendo comprovados, né? E eu acho que tem mais um que eu devo falar aqui que é um benefício muito importante, que foi um benefício estudado pela American Heart Association, publicado em 2012, se não me falha a memória. Esse estudo mostrou que a meditação, ela, especificamente uma técnica chamada meditação transcendental, que eu pratico, esse estudo mostrou que essa técnica é capaz de ser um tratamento alternativo aos tratamentos tradicionais para problemas cardiovasculares, hipertensão, né, problemas relacionados à diabetes. Então, a gente está falando de um possível auxílio na cura ou prevenção desse tipo de problema, né, que né, se a gente for olhar o estudo da Organização Mundial da Saúde, mais ou menos quase 30% das causas de morte são por problemas cardiovasculares. Com certeza, acredito mesmo. E eu gostei muito do que você falou, que é com a prática que a gente vai desenvolvendo a capacidade de naturalmente agir dessa forma, mais tranquilo, mais focado, mais consciente de onde a gente está, como está. Você pratica a meditação transcendental. Você sabe que eu sempre quis saber qual o barato da meditação transcendental. Pode falar para gente? Posso. Eu pratico, aprendi essa técnica em 91, agora fizeram 29 anos agora que eu estou praticando. E realmente é uma técnica muito eficiente, muito simples. Ela se encaixa na categoria de meditação
que os cientistas chamaram de autotranscendência automática. O que significa esse nome, né? Autotranscendência automática. Né? É a capacidade que a gente tem de transcender, ir além, né, dos níveis mais agitados da mente, para os níveis mais profundos, mais calmos da mente. Então é uma autotranscendência, né, porque a gente só depende da gente para fazer isso, e ela acontece automaticamente a partir do uso de um mantra. Então a pessoa que aprende essa técnica recebe um mantra, e a partir do uso desse mantra, ela tem essa transcendência. Então você entra num estado de paz interior muito grande, né? E você depois, obviamente, percebe isso na sua vida. Agora, vou reforçar um ponto aqui que você comentou, que é a prática diária. Sem a prática diária, a gente não tem resultado, como qualquer coisa na vida, né? Se a gente não escovar o dente todo dia, a gente não tem dentes e gengivas saudáveis, né? Não adianta escovar um dia durante 2 horas e depois ficar 5 dias sem escovar o dente, né? Então a meditação segue esse mesmo princípio. Você falou de transcender. Para quem não faz meditação e não conhece como é você fazer isso, conseguir chegar a esse ponto, né, na sua existência através da prática, eu acho, para mim, que meditação é aquele momento em que você consegue, assim, às vezes a gente consegue, numa relação com a natureza, subir uma montanha, uma vista bonita, um momento da vida, uma poesia, uma música, e aí consegue o que se chama transcender, que é uma comunhão total com alguma coisa além da gente, daquele ego, né, daquela pessoa. E isso é uma expansão muito grande do ser, dá um prazer formidável. E a gente fica esperando acontecer de novo. Quer dizer, que com a prática da meditação, a gente pode conseguir mais vezes, não é isso? Perfeito. Agora, quem dá um mantra? Como a gente sabe qual é o mantra de cada um? Quem resolve qual é o mantra de cada um? Boa pergunta. Essa pergunta é muito importante primeiro, porque existem milhares de mantras, né, no conhecimento védico. E, na verdade, depende da técnica, né? A resposta é que depende da técnica. Como é que a pessoa que passa o mantra vai te dar, por que ele vai te dar ou ela vai te dar aquele mantra, depende do critério estabelecido pelo fundador daquela técnica. Tá? Então, cada técnica tem um procedimento de escolha desse mantra. Tá bom. Agora, a atividade de meditação pode ser inserida em qualquer rotina? A pessoa tem uma vida difícil, por exemplo, um piloto de avião que está uma hora aqui, dorme, outro dia passa a noite no avião e tal. Como é que faz? Olha, essa questão, essas técnicas que fizeram essas adaptações para esse tipo de vida, né? Nós não somos monges, né? Nós temos uma vida corrida, então as técnicas podem ser praticadas em lugares muito que teoricamente seriam difíceis, né? Então você não precisa estar num lugar em silêncio, aqui com o verde, né? Não existe essa necessidade. Então você é um piloto que, né, faz um voo Rio, Frankfurt num dia, aí dorme num hotel, no dia seguinte faz Frankfurt, Indonésia, sei lá. Ele vai meditar no avião, quando o copiloto estiver comandando. Ele vai poder meditar no quarto do hotel, com o copiloto comandando. No quarto do hotel, ele vai poder meditar quando acordar de novo no quarto do hotel e depois de novo no avião, né? Vamos falar agora da pessoa que viaja muito, né? Hoje em dia, agora, né, nesse momento do mundo, está todo mundo viajando bem menos, né? E eu, inclusive, só estou viajando porque meus filhos moram aqui, senão eu nem poderia entrar aqui, né? Mas uma pessoa que viaja muito pode meditar no aeroporto. Você senta num cantinho, tem barulho acontecendo,
Você ouve o alto-falante, você ouve as pessoas conversando. Sim, mas você também consegue meditar mesmo com o barulho. Então não existe um impeditivo em relação ao ambiente, contanto que você consiga se sentar num lugar confortável. André, qual o perfil do público que mais procura a meditação? Leila, é interessante porque hoje em dia a maioria das pessoas que estão procurando a meditação são mulheres. Eu diria que dos, olha, de todas as idades, mas a grande maioria são as mulheres. É interessante isso, porque quando eu aprendi a meditar, eu não tenho essa recordação. As pessoas iam independente, né, do seu gênero, mas hoje não sei por que te explicar isso, esse fenômeno. Mas os homens, eu não tenho visto tantos homens interessados. Claro, tem homens, mas o percentual eu diria que seria de 75% feminino. Eu tive várias vezes, como eu contei, vontade de fazer meditação e mais recentemente, quem me incentivou mesmo foi o escritor e o historiador Yuval Noah Harari, o autor do Homo Claro. Sapiens, Homo Deus, 21 questões para o século XXI, que é ótimo. Sim, ele é E ele dá incrível. muitas palestras, eu gosto muito, porque acho que ele pensa bem, pensa o nosso mundo, né? Hoje, o que pode ser uma pessoa muito serena, muito elegante, né? No que ele traz para a gente, nas coisas que ele diz, e até quando ele fala dele mesmo. Então, eu acho que ele é um grande incentivo para a prática da meditação. Ele diz que todo dia ele medita 2 horas por dia, e faz também retiros espirituais, onde ele medita assim, durante 2 meses. Né? Essas pessoas foram importantes, né, para a divulgação da meditação no Ocidente. Sim, sim, essas pessoas têm sido muito importantes para a divulgação, né, ao longo dos anos. A meditação começou a ser pesquisada cientificamente no início dos anos 70 e foi crescendo a quantidade de pessoas interessadas e pessoas famosas ajudam outras pessoas a, 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 a terem interesse, né? É assim que é uma forma, né, de se divulgar. Né? Essas pessoas têm um Porque alcance. há preconceito, né? Ainda há preconceito contra a prática da meditação, né? Sim, A gente ainda sabe que é. Então, essas pessoas são importantes. Né? são importantes, elas quebram esse preconceito, né? Mas existe ainda, o que eu mais vejo, Leila, é falta de informação correta, falta de educação sobre o que é a meditação. Muitas pessoas acham que não vão conseguir meditar porque não conseguem ficar sem pensar. Mas você não precisa ficar sem pensar para meditar. Então a pessoa já cria uma barreira a partir dessa informação, porque ela ouviu dizer que meditar é ficar sem pensar. Ou que meditar é ter que sentar na postura de lótus e ficar assim. Né? Então esse tipo de informação eu procuro desconstruir um pouco, né, nos meus encontros. E você tem sido muito importante nessa divulgação. Eu assisti a várias entrevistas suas no YouTube com pessoas muito interessantes, né, como Marcelo Gleiser, por exemplo, astrônomo, e você, antes de qualquer conversa, de qualquer entrevista que você dá ou você faz com alguém, você faz os 3 minutos de meditação. Isso é um incentivo muito importante. Parece bobagem? Não, não é. Para mim foi uma coisa assim, muito importante. Puxa, por que ainda não comecei? Agora não tem mais o porquê, não é? É verdade. Você, André, fundou uma empresa, a Mantri, para atender indivíduos e empresas, com workshop e palestras sobre gestão do estresse e liderança consciente. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Como é que funciona? Sim, eu fundei a Mantra em 2012 para 2013
e o objetivo da mantra é levar mais bem-estar, equilíbrio, uma vida mais feliz e saudável para as pessoas. E aí, quando eu falo de pessoa física e pessoa jurídica, no fundo eu estou falando de seres humanos, né? Independente de onde eles vêm. Mas como é que é esse trabalho, Leila? Eu levo para as pessoas, dentro desse conceito de gestão do estresse, cursos de meditação, retiros, né, imersões, e palestras e atendimentos individuais, né? E no atendimento individual, é claro, é onde a pessoa tem onde eu tenho mais impacto com a pessoa e a pessoa tem mais capacidade de se aprofundar por estar ali comigo. São várias horas nesse atendimento individual, onde eu trato da prevenção e da gestão do estresse. Mas isso depende muito da pessoa, aonde ela está no momento dela, em que nível de ansiedade e estresse ela está na vida dela. E dependendo da situação, não é necessário fazer um atendimento individual nesse método que eu desenvolvi. O programa de liderança consciente, ele é mais voltado mesmo para as empresas, né, onde eu desenvolvi um conceito, né? Esse conceito, na verdade, de liderança consciente não fui eu que desenvolvi, tá? Mas eu desenvolvi um conceito dentro da liderança consciente, onde eu trabalho com 5 pilares. O autoconhecimento, que é onde entram as ferramentas, meditação, respiração, posturas, terapias, né? Então, o autoconhecimento é o pilar mais fundamental dos 5 pilares. Autorresponsabilidade é o segundo pilar. Colaboração, onde eu gosto de escrever co.laboração, colaborar, né? Laborar juntos. O quarto pilar é o pilar do serviço, né? O serviço, né, do líder, ou da líder, né, da liderança. E o último pilar é o pilar da causa e efeito, né? Que a gente chama de lei do karma, lei da ação e reação. Então, dentro desses 5 pilares, eu trabalho diferentes temas que a empresa possa estar precisando de ajuda. Por exemplo, comunicação, né? De repente, existem questões de comunicação numa empresa. Como os líderes se relacionam com os liderados, né? Como é que existe essa comunicação? Como é que é a comunicação entre eles? Ou questões de relacionamento da liderança, né? Ou questões até relacionadas a propósito, né? Quando a empresa se encontra num momento em que ela questiona o propósito existente, ou ela se dá conta de que não tem um propósito além de ter lucro, né? Então eu trabalho diferentes temas dentro, usando esses 5 pilares. Eu gostei do co.laborar, porque a gente sabe, voltando ao Yuval Harari, que o grande impulso da humanidade foi a partir da colaboração, né, entre os seres humanos. É colaborando que a gente vai em frente. Eles conseguiram, né, fazer uma armadilha para o mamute, alimentar todos eles e tal. Então, depois a gente fica muito mais atento a isso, ao trabalho colaborativo. E você falou também, acabou de falar em karma. Eu queria saber um pouco qual é a relação entre a meditação e karma, o que é karma para você. Eu não sei se há diferentes, eu não entendo mesmo, por isso estou perguntando, se há diferentes explicações disso. É um assunto bem vasto, né, o karma, mas é uma palavra muito usada hoje em dia no Ocidente, né? Então, karma, o significado da palavra é ação, né? Então, qualquer ação é um karma. Então, eu estou e você estamos aqui karmeando, né? Você está fazendo uma coisa, isso é um karma. Eu estou fazendo uma coisa, isso é um karma. Porém, existe essa conotação do karma, que é o que a gente recebe nessa vida, né? Então, isso
esse assunto parte de um pressuposto de que nós não estamos vivendo somente uma vida, que nós somos, né, uma alma que está encarnando mais vezes e mais vezes, nasce de novo, outro corpo e por aí vai. E aí o conceito, quando as pessoas falam de karma, significa o que você vai receber nessa vida, como é a sua mente, como você pensa, como é a sua personalidade, né? É, como é a sua aparência, tudo isso faz parte do karma, né? Dessa forma que a gente, dessa conotação de karma de o que a gente recebeu. Então tudo isso é um karma que a gente tem, né? O que a gente consegue conquistar também está dentro desse contexto, né? E aí existe também o karma que a gente pode ainda ter que, vamos dizer assim, queimar, né? Que não veio ainda para a gente nessa vida, tá? Então pode ter um karma ali no armário para a próxima vida. A gente não sabe quando os karmas vão chegar para a gente, né? Então, karma nesse sentido que a gente ouve falar é isso. É o que está para vir para a gente. É tudo que a gente viveu nessa vida, né? Se você parar para pensar um pouquinho e lembrar da sua vida, tudo que você passou, desde a infância, né? Tudo isso foi um karma que você mereceu ter nessa vida, desse ponto de vista, né? Dessa filosofia védica. Então, você falou alguma coisa que me lembrou reencarnação, por aí, né? Nessa sua fala. E eu sei que existe uma, não sei se é uma vertente, se é toda, uma relação da meditação com reencarnação. Eu tenho um amigo mesmo que mora em Paris, que ele faz retiros, que vai 2 meses para a Grécia, para algum lugar, fazer uma imersão em meditação com o propósito de conhecer outras vidas que ele, porventura, tenha tido, tenha vivido. Né? Isso existe, quer dizer, tem essa corrente, ou toda a meditação está envolvida com o princípio da reencarnação? Olha, a grande maioria, né, dessas filosofias, né, trazem esse ensinamento de que, de alguma forma, nós estamos renascendo sempre, né, a cada vida. Então a gente tem essa vida agora, esse corpo acaba, novamente a gente assume um outro corpo, né? Essa roda da vida acontece ininterruptamente, né? E aí existe esse conceito de nós reencarnarmos, né? Assumirmos outra carne, né? E aí existe um ensinamento da gente ter a possibilidade de sair desse ciclo, né? Que é a grande a conquista, né? Humana, você atingir um nível iluminado no estado ainda encarnado. E aí você Rompe com isso. você absolve, Rompe. rompe todo esse ciclo. Você consegue transcender o ciclo de nascimento e morte a partir dessa realização que você tem, né, com todos os seus estudos e práticas. E não é um acontecimento repentino, né? É muito raro que seja repentino. Poucos seres humanos, né, que passaram pela Terra tiveram essa iluminação repentina. Assim. Geralmente é um processo, né, que a pessoa vai passando e é um processo diferente para cada pessoa. André, o que é espiritualidade para você? Espiritualidade é o campo além da matéria, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, eu estou me referindo a esse campo da vida que a gente não enxerga com os olhos, que a gente não sente com a pele, que a gente não prova,
né, com a boca, que a gente não sente o cheiro, que a gente não escuta, né, esse campo da consciência, né, essa busca pela iluminação, essa busca pelo entendimento, né, do que há além da matéria. E nesse sentido, é, é muito interessante a conversa com o cientista, né, como foi o papo com Marcelo Gleiser, que eu tive a oportunidade de ter, porque eles, os cientistas, também estão buscando esse entendimento. Eles também estão buscando Muito através. bom, foi muito bom, eu recomendo. Foi ótimo, ótimo. Foram duas, né, Foram dois papos. dois vídeos muito bons, eu gostei muito. E além, e vem outras explicações científicas que ajudam muito a gente entender muito. Eu acho que você está fazendo um trabalho formidável, eu fiquei encantada com a sua figura, com o que você está desenvolvendo aí, fiquei muito contente. E aí, para a gente terminar assim, fechar, eu queria voltar o curso de meditação online, que você até começou antes da pandemia, não foi? Antes da quarentena? Na verdade, antes da quarentena, eu fazia os cursos todos presenciais, Leila, sempre. As únicas coisas que eu fazia online eram os atendimentos individuais. E alguns até eram presenciais, né? Quando a pessoa é do Rio, é mais fácil, ou de São Paulo, né? E com a pandemia, eu comecei a me movimentar para fazer as lives, que eu continuo fazendo, onde eu faço uma meditação guiada, né, no Instagram, diariamente, quase que diariamente. A E que eu passei, horas? A que horas? olha, varia, o horário varia, geralmente 19 ou 18 horas, depende da minha agenda com cursos também. Mas em geral 19 ou 18 horas. Desculpa a interrupção, mas não podia perder essa oportunidade, porque eu quero lá. Imagina, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Hoje às 19. Ótimo, André, a E gente está terminando. Você quer falar alguma coisinha para terminar? Nosso tempo vai acabar. olha, E... só para complementar, Leila, Uhum. hoje, por causa da pandemia, eu dou cursos introdutórios online também, e os meus trabalhos todos, né, com as empresas têm sido online. Então, fora isso, queria te agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui, te conhecendo e respondendo as suas ótimas perguntas. Foi um prazer. André, eu que agradeço. Gostei muito da conversa. Muito obrigada pela sua atenção, por você ter aceito o nosso convite. Muito sucesso para você, muito trabalho bonito para você. Até a próxima. Obrigado, Leila, e parabéns para você pelo seu belo trabalho ao longo Obrigada. de tantos anos. E Nossa, muito tempo, mas passou o tempo, mas agora eu vou, hein? Agora eu vou para a meditação, mas online a gente não tô pode te, perder. tô te esperando. Menino, se você gostou, dá o seu like, assiste de novo, compartilha com os amigos, porque essa vale a pena. Um grande abraço e até a próxima semana que tem mais conversa boa para você. Obrigada. Obrigado.